Olá, como uma fundação em Radier pode ser pré-dimensionada e, na verdade, até totalmente dimensionada manualmente sem auxílio de um software de elementos finitos? Chegou um cara para mim e falou: Gilberto, Radier é uma mágica que precisa de elementos finitos. Sem computador é impossível eu dimensionar, é impossível ser dimensionado, é uma tecnologia que só existe porque surgiu computadores. E na verdade não. Tá? Um Radier, ele pode ser dimensionado tranquilamente de maneira manual. Claro, você pode usar um software para uma otimização maior, tá? Mas na engenharia a base é o seguinte: você tem que chegar num valor próximo na mão. Se você não chegar e você lança alguma coisa errada, se o software está de alguma maneira configurado errado, como que você vai conferir software mágico que caiu do céu, que gera resultados mágicos, está certo ou não? Tá? A não ser que você confie piamente num software, tá? E eu não recomendo você fazer isso. Não tem como fazer, não tem, é maluquice, ok? Você tem que saber dimensionar manualmente para poder verificar o resultado, ok? E para demonstrar isso, vamos imaginar que eu tenho um Radier de alvenaria estrutural, ok? Porque Radier ele encaixa melhor em alvenaria estrutural, afinal a carga já está distribuída num eixo, ok? Só precisa distribuir no outro, tecnicamente então é uma armadura menor, é mais fácil, é mais econômico. Alvenaria estrutural já é econômica, combina com, digamos, o Radier também é mais econômico com alvenaria estrutural, tá? Ou com vigas muito altas. Mas a questão é demonstrar com o Radier, se fosse uma obra, sabe, com pilares, seria o mesmo padrão, só que deveria fazer análise bidimensional com uma laje lisa e verificar a punção local, mas é o mesmo princípio, ok? Então, vamos imaginar a seguinte situação, que eu tenho uma carga com Radier, ok? Tá? Esse é o Radier, ok? Tá? Você pode perceber uma coisa aqui, ó, que eu desenhei uma viga na borda. Sim, apesar de que tem gente que acha que é pecado, tá? Que quem projetar um Radier e colocar vigas nele vai para o inferno. Na verdade, não. Você pode fazer Radier com vigas, ele é muito mais eficiente com vigas, principalmente para proteger de intempéries nas bordas, mas internamente também vigas faixa auxiliam a reduzir a espessor total. Tá? Tem alguns casos que não compensa, mas uma obra, em um caso, obra normal, vai compensar quase sempre trabalhar com vigas faixa, tá? E vai economizar como um todo. O que não compensa em cargas muito baixas, que daí o Radier vai ter espessura mínima de qualquer jeito, tipo casa térrea, tá? Ou, dependendo do caso, cargas muito altas e um prédio muito esbelto, vai ter questões específicas também em um caso especial. Mas, uma obra visual, ok, tem 5,5 kgfm por metro, imagino que seja maior carga e não corre risco de tração. Se corre risco de tração, tem que verificar cada hipótese e tem um arrancamento, fica um pouquinho mais complicado, mas ainda é possível manualmente, ok? E 8,3 kgfm por metro interno, sendo a pior carga também, e também imaginando que não tem risco de tração, porque se tiver, o cálculo é mais complexo. Mas é o mesmo princípio. Tá? Entra a questão então, vamos imaginar que eu tenho solo de tensão admissível de 8 kgfm por metro quadrado. Okay? A questão é, para uma parede ter 8 toneladas por metro, ela geralmente é uma obra de uns 3, 4 pavimentos. Okay? Uma obra de 3, 4 pavimentos e a tensão admissível, que é 8 toneladas por metro quadrado, é 4 golpes. É praticamente impossível fazer uma fundação em 4 golpes de SPT para uma 8. Porque esse 8.3 aqui, se fosse um pilar, seria umas 40 toneladas em um pilar. Ok? Tá? Então o que vai acontecer é que isso aqui, se fosse uma obra de concreto armado, teria que ser fundação profunda, mas o Radier combinado alvenaria estrutural encaixa. Tá? Então a questão é, eu pego essa carga de 5,5 kgfm por metro. Eu vou encontrar a área de influência, ok? Por quê? Porque quando é aplicada a carga, eu vou ter uma região, claro, não é um quadradinho bonitinho perfeito, tem uma certa plastificação, uma certa informação que vai depender da rigidez da placa, a distribuição de cargas, mas o que vai acontecer é que vai ter uma certa área específica, ok? Isso aqui a gente pode calcular por rigidez, qual que é a área, tá? E trabalhando com rigidez adequada, a gente vai ter a área praticamente exata. Essa carga, então, vai se distribuir em uma certa área, beleza? Tá? Tendo isso aqui, então, qual que vai ser digamos, a área média, né? Se fosse um quadrado simplificado, se fosse um retângulo simplificado, ou seja, ao invés da carga, a carga na prática vai ser tipo um triângulo, ok? Mas se for uma carga interna, assim, ó, imagina uma carga interna no Radier, a carga vai ser assim mais ou menos, ó, ela vai ser uma região circular, tá? E daí numa simplificação do modelo, claro, a gente tem que fazer algumas majorações por causa disso, tá? A gente imagina uma simplificação para facilitar o cálculo, que é um retângulo. A gente faz a mesma coisa como vai calcular um viga concreto armado, por exemplo, tá? É uma simplificação de uso x de 0,8. É a mesma questão aqui, tá? A gente imagina que é um retângulo, mas a gente sabe que na prática isso aqui é uma simplificação, na prática ela é meio curvada assim, a área é a mesma, mas o efeito é levemente diferente, beleza? Bom, sabendo isso aqui então, a área de influência para essa carga de 5,5 toneladas-força por metro, imaginando 8 toneladas-força, é 69 centímetros.
E a área de influência de 8,3 tonelada-força por metro, que é essa carga aqui, ó, dividido por 8 tonelada-força por metro quadrado, é 1 tonelada-força, é 1,04 metros. Ok? Arredondei para cima, mas é 1,04 metros. Beleza. O que é que vai acontecer aqui é o seguinte. Vamos imaginar que dessa posição da carga, eu tenho que deixar uns 2 centímetros o reboco, mais eu tenho que deixar o eixo da peça, daqui uns 9 centímetros aqui aproximadamente. Beleza. Tá? A distância aqui é 69 centímetros. Tá? Eu vou ter uma majoração, então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, 69, tá? A gente vai complicar uma majoração, vou demonstrar de maneira simplificada 1,25, a gente até pode calcular isso exato, mas eu vou mostrar de maneira simplificada para você entender que é possível fazer manualmente, ok? 69,25, tá? Dividido por 2 para ter o centroide, ok? Essa conta, na verdade, posso até calcular exato o 5,5 aqui, né? Dividido por 8, vai dar, na verdade, 68,75, né? Majoração 1,25 dividido por 2, vai me dar 43 centímetros. Então, o centroide daqui, ó, está aproximadamente 43 centímetros da borda. Então, vai ser 43 menos os 9, vai me dar 34, ok? Então, o que vai acontecer é o seguinte, 0,34 metros vezes 5,5 toneladas-força por metro, tá? Vezes, tá? 0,09, que vezes 5,5 toneladas-força por metro, vai me dar um momento fator de 1,87 toneladas-força por metro, ok? Esse momento fator negativo que eu tenho aqui, ó, é de 1,87 tonelada-força metro por metro, ok? Entendi isso aqui? Tem um pequeno pix de negativo, de positivo aqui, que a gente pode até considerar no cálculo aqui pela pequena área de influência, mas é o mesmo princípio. É só calcular pela área, isso aqui vai ser como se fosse um mini balanço de 9 centímetros. Tá? Com a carga de 8 toneladas-força, só para demonstrar, mas é 8 toneladas-força, vezes 0,09 vezes 0,09, dividido por 2, que é um balanço, aqui tem 0,03. Okay? Em mínima coisa, então, isso aqui é praticamente uma armadura mínima, mas aqui pode ser uma armadura maior. Tendo isso, a gente vai verificar os cisalhamentos também, a espessura da laje. Eu quero fazer uma laje de tanto. Você determina a espessura da laje, claro, tem que ter o mínimo para garantir a rigidez. Tá? É uma questão de rigidez, estrutura e comportamento como um todo, mas é só questão de inércia. Tá? E vai ter que verificar, eu quero trabalhar com uma laje de tanto. Ok, ela resiste 5,5 toneladas-força por metro no cisalhamento, porque vai ter um cisalhamento de 5,5, afinal tem uma carga de 5,5. Tá? Parede interna não, parede interna tem 4,15, né? Porque vai metade para cada lado do cisalhamento. Mas aqui a gente tem praticamente tudo 5,5, né? Só desconta essa pequena área aqui. Tá? Entra a questão que, resistindo, beleza? Eu vou calcular qual a armadura necessária para suportar esse momento fator aqui de 1,87 toneladas-força metro. Geralmente a gente trabalha com espessura maior, uma armadura menor para distribuir melhor a carga, mas esse que é o princípio base. Tá? E esse 8,3 é o mesmo princípio. Tá? Agora, tudo isso aqui eu consigo fazer manualmente, sem dificuldades, sem problemas, basicamente só calculando peça por peça, tudo mais, ok? Fazendo diagrama de corpo livre e verificando. Precisei de elementos finitos? Não. Tá? Agora, então, para que servem elementos finitos? Bom, se eu pego uma obra de grande porte, uma obra mais complexa e tudo mais, eu posso aplicar uma verificação mais precisa, porque esse 1,87 é uma simplificação, quem sabe seja 1,83. Entendeu? Quem sabe seja 1,91, ok? Tá? Mas isso vai fazer o quê? Vai fazer uma ferragem que era a cada 20 centímetros, ficar a cada 19 ou cada 21 centímetros, entendido? Não é uma questão que o engenheiro foi lá e calculou 87, mas na verdade era 1,91, a obra vai cair. Não é essa questão que vai fazer cair, tá? O que pode acontecer, quem sabe, que o recalque da obra aumente em 0,5 milímetros por causa desse cálculo incorreto, tá? Mas não é uma questão crítica, até porque a distribuição vai continuar ocorrendo, quem sabe só com uma deformação um pouquinho maior em certos pontos, entendido? Então, isso que é a otimização depois no software, ok? É uma aplicação, ok? Eu consigo apertar um pouquinho mais, se eu encontrar a rigidez vertical exata, se eu encontrar a inércia exata da placa armada, utilizando os parâmetros mais precisos possíveis, talvez eu consiga afinar 1 centímetro da placa, talvez eu consiga colocar uma barrinha menos a cada 2, 3 metros, aumentar o espaçamento de 1, 2 centímetros, talvez eu consiga apertar um pouquinho mais. Tá? Mas aí o que o engenheiro tem que fazer ele tem que fazer o pré-dimensionamento, ok? Ele tem que verificar como que a estrutura planeja se comportar, ok? Por quê? Bom, porque imagina que eu calculo uma laje, tá? Só estou mostrando. Imagina que eu calculo uma viga, tá? Eu calculei uma viga e eu calculei aquela viga, ela precisou, digamos, 3 ferros de 16, é uma viga mais pesada e tudo mais. Okay? 3 ferros de 16 é 6 centímetros quadrados. Mas, aí acaba que, digamos, eu passo para um engenheiro meu projetado, no escritório, para projetar a estrutura como um todo,
e acaba tendo ajustes pequenos na obra, digamos, aumenta 5 centímetros no vão, desloca um pilar 2, 3, 5 centímetros para um lado, modifica a seção do pilar, quem sabe, e daí eu pego aquele projeto que eu vejo que tinha 3 ferros 16, que eu tinha projetado com 3 ferros 16, e o engenheiro foi lá, depois do cálculo otimizado, ele conseguiu fazer passar com 2 ferros 16, mais um de 12,5. Teve uma diferença? Sim, eu perdi ali uns 10%, 12% da área de aço, mas ocorreu uma diferença crítica a ponto de que vai ter um problema na obra? Não. Tá? Agora, imagina que eu faço pré-dimensionamento, 3 ferros 16, eu chego no projeto final, tem 2 ferros 10. Não tem como um ajuste de 5 centímetros, uma parametrização, uma redistribuição, fazer 3 ferros 16 virar 2 de 10. Não tem. Tá? Uma redistribuição, uma otimização pode reduzir um pouquinho, pode modificar um pouquinho o comportamento, pode otimizar um pouco. Tá? E o software consegue fazer isso porque ele consegue verificar várias coisas, várias variáveis ao mesmo tempo. Mas o modelo simplificado tem que chegar a pelo menos em 90% do resultado. Entendido essa situação? Tá? Então, só lembrando como um todo, Gilberto, me mostra o cálculo de cabo a rabo, início ao fim, de um radier e detalhamento também. Eu demonstro isso dentro do curso de parede estrutural, tá? Lembrando que aqui do lado tem todos os meus cursos, ok? E no curso de parede estrutural, que mal bem é o melhor, é o sistema que mais se encaixa com radier, ok? Eu demonstro dimensionamento do início ao fim, inclusive demonstro o detalhamento também de radier. Eu pego todas as cargas, dimensionamento e detalhamento de um radier, ok? Que é perfeitamente possível fazer, só que é questão que vai gastar várias aulas ali, mal bem, dá mais 2 horas total, né, para dimensionamento só do radier, tá? Mas é perfeitamente possível dimensionar o radier manual e, na verdade, é perfeitamente possível dimensionar ou pelo menos chegar próximo do resultado esperado de qualquer estrutura manualmente. Se alguém chegar para você e falar é impossível, ela está falando existe um computador mágico, existe uma mágica, um software mágico que foi inventado por alquimistas e só com ele é possível dimensionar a estrutura. Não! Um computador ele só faz contas, ok? Tá? Isso você consegue fazer contas manualmente, por mais que você use parâmetros simplificados, você vai conseguir ter um pré-dimensionamento muito bom. O computador só vai aumentar a precisão, ok? Tá? Mas uma pessoa que fala que não consegue dimensionar sem um computador é igual a uma pessoa que só consegue dirigir Tesla, que dirige sozinho. Tá? Você dirige sozinho. Eu sei dirigir carro, mas eu sei dirigir carro com marcha manual desde que outra pessoa faz as marchas, então você não sabe, ok? Tá? Se você dirigir carro automático, você não sabe trocar a marcha, ela tem que assumir que aquilo lá ela não sabe, entendido? E a mesma questão, se você só consegue dimensionar por elementos finitos, você consegue dimensionar com auxílio de software, você não sabe dimensionar, você sabe apertar botão, beleza? Mas por enquanto é isso então, tá? Os meus cursos, novamente, ficam aqui do lado da lista deles, ok? O meu site também está do outro lado aqui, tá? E lá no meu site tem todos os meus cursos, ok? E como eu falei no curso para estrutural, tanto básico quanto avançado, eu demonstro de um ensinamento do início ao fim de um radier, beleza? Mas por enquanto seria isso então.